Em uma Saquarema ainda escravocrata, a fazenda Santa Amélia era um microcosmo de poder e desigualdade. Em meio à labuta nos canaviais, um amor proibido floresceu entre Amélia, a filha do senhor de engenho, e João, um escravo recém-chegado da África Ocidental. Seus encontros secretos sob a figueira eram um oásis em meio à dura realidade. Ali, eles compartilhavam sonhos e juras de amor, selado por uma nova vida no ventre da nobre herdeira. Amélia presenteou João com um anel, um símbolo de seu amor proibido. Certo dia, o capataz-chefe da fazenda, um mestiço que se considerava superior aos escravos, presenciou um dos encontros amorosos de Amélia e João. O funcionário que nutria um interesse platônico pela sinhazinha em um momento de inveja e rancor, partiu correndo para a sede da fazenda contar a novidade ao seu patrão. A descoberta desse amor proibido despertou a fúria do pai de Amélia, um homem cruel e vingativo. Sem piedade, ele ordenou que João fosse amarrado pelos pulsos nos galhos mais altos da figueira e que lá fosse deixado até perder a vida e servir de exemplo aos outros escravos. Ali, amarrado à mercê do sol inclemente e das intempéries, João agonizou por 12 longos dias. A cada instante de sofrimento, sua mente se fixava em Amélia, e em meio à dor lancinante, ele proferiu palavras de ódio e vingança, um juramento de que retornaria, após morrer, para cobrar o preço de sua vida, ceifando as vidas dos responsáveis por sua agonia. Todos morreriam no mesmo tempo em que seu corpo permanece pendurado e respirando. Após 12 dias de agonia, o corpo de João finalmente cedeu. Amélia, com o coração dilacerado, testemunhou a retirada do corpo judiado de seu amado. Na mão, João segurava um pequeno objeto brilhante, o anel que Amélia lhe dera. Os funcionários da fazenda recolheram o corpo de João e o enterrou sem nenhuma cerimônia em uma cova rasa. Amélia, naquele momento triste, alisou sua barriga, morada do fruto daquele amor fadado à tragédia. Aos pés da figueira, Amélia, prostrada, tocava o anel com a ponta dos dedos trêmulos. Seus olhos, antes cheios de vida, agora carregavam um vazio profundo, um abismo de dor e descrença. Suas mãos procuraram instintivamente alisar sua barriga com força, como se estivesse tentando proteger a vida que carregava no ventre. Ao fim do 3º dia da morte de João, o capataz se preparava para voltar para sua casa após o fim de mais um dia de maus feitos e agressões contra os escravos. Ao chegar, bebeu uma garrafa de cachaça para se entorpecer da sensação da vida miserável que tinha, acendeu o fumo de rolo e foi dormir completamente bêbado. Na manhã do 4º dia, ao não acordar para cumprir seu horário, outro funcionário fora acordá-lo. Ao abrirem a porta do casebre, a cena era caótica. Uma garrafa de vidro quebrada, uma cadeira tombada, sinais de luta e sua garganta cortada, de orelha a orelha, e seu rosto contorcido em uma máscara de terror. No entanto,
Um detalhe passou despercebido pela maioria. Uma pequena mancha de lama no tapete do quarto, perto da janela aberta. A noite trouxe consigo um pressentimento ainda mais sombrio. Os cães latiam incessantemente para a figueira, seus uivos ecoando pelos canaviais. Um dos capangas, enviado para investigar, desapareceu na escuridão. Seus passos ecoavam pelos canaviais, acompanhados pelo farfalhar das folhas e sussurros indistinguíveis. De repente, um galho se partiu acima de sua cabeça, o assustando. Um grito agudo cortou o silêncio, seguido pelo baque seco de um galho caindo próximo de onde ele estava. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado enroscado nos galhos mais altos da figueira, como se tivesse sido içado até lá. Um arranhão profundo em seu braço, com pequenas lascas de madeira presas à pele. Era o único vestígio da luta que ali ocorrera. Está gostando do vídeo? Então se inscrevam, ativem o sino, comentem e compartilhem. Agora continuem com a história. 6 dias após a morte de João, o terror se espalhou pela casa grande como uma névoa densa. Bernardo, outrora arrogante e seguro de si, agora se movia como uma sombra, atormentado por sussurros que pareciam ecoar das paredes e sombras que dançavam ao seu redor. Acreditava piamente que era João, retornando dos mortos para cumprir sua vingança. Amélia encontrou Bernardo no corredor, em um estado lastimável. Seus olhos estavam vidrados, fixos em um ponto invisível para os outros, como se estivesse diante do próprio espectro de João. Tomado pelo pavor, ele fugiu, deixando para trás um rastro inconfundível. Pegadas de lama que se estendiam pelo assoalho. Amélia fitou as pegadas, seus olhos escuros, como a noite sem estrelas. Um som arrastado, seguido por um baque surdo, ecoou pelo andar de cima, rompendo o silêncio opressor. Amélia, juntamente com outros empregados, correu para o quarto de Bernardo. A janela estava escancarada, as cortinas chicoteadas pelo vento. Lá embaixo, aos pés da figueira, jazia o corpo inerte de Bernardo, o pescoço retorcido em um ângulo grotesco. Um detalhe crucial, quase imperceptível em meio ao caos, chamava a atenção: uma marca de mão, suja de lama, impressa na moldura da janela, exatamente no ponto onde ele despencara. O terror agora pairava sobre toda a fazenda, 9 dias após a morte de João. A paranoia corroendo a sanidade de seus habitantes. Clara, a esposa do fazendeiro, sentia a presença de algo maligno se aproximando, uma força invisível que a observava a cada movimento. Seus olhos, antes serenos, agora refletiam puro pavor, e seus dedos agarravam com força o crucifixo que carregava consigo, buscando proteção contra o mal que a assombrava. No jardim, Clara sentiu o vento uivar, como um lamento fúnebre, enquanto os galhos da figueira se agitavam de forma ameaçadora. Sussurros indistinguíveis pareciam chamá-la pelo nome, aumentando seu terror. Um movimento sutil entre os galhos da figueira, como se algo ou alguém se movesse ali, a fez recuar em pânico.
tomada pelo pavor, Clara correu para dentro da casa, trancando-se em seu quarto como se buscasse refúgio contra um perigo iminente. Ajoelhada diante de um altar improvisado, rezava fervorosamente, buscando proteção divina. Mas o terror a seguia. O reflexo na janela revelava a sombra da figueira se estendendo em direção à casa, como se a árvore macabra estivesse cercando-a, pronta para consumir mais uma vítima. Na manhã seguinte, o fazendeiro encontrou sua esposa morta em seu quarto, o crucifixo ainda apertado em suas mãos frias. Não havia sinais evidentes de violência, mas um detalhe perturbador chamou sua atenção. Uma marca de lama na soleira da porta, como se alguém tivesse entrado ali na noite anterior. Amélia ouve o grito desesperado do pai e vai correndo e entra no cômodo em disparada. A visão de Célia deitada ali no chão, ao lado da cama, quase como se estivesse apenas dormindo, diferente dos outros corpos, seu rosto era de uma serenidade plena. Amélia senta recostada na cama ao lado do corpo da mãe, levanta seu tronco e aperta a cabeça de Célia contra sua barriga. Uma lágrima escorre de seu rosto e pinga na bochecha da mãe. O pai se aproxima, se ajoelha ao lado delas. Amélia se levanta e vai em direção à porta do quarto, sem nada falar. Seu pai sente uma pancada forte na nuca e depois disso o breu total. A hora final havia chegado. Amélia conduziu seu pai até o antigo quarto dele, o local onde tantas vezes presenciara sua crueldade. Ali, acorrentado a uma cadeira, o outrora poderoso senhor de engenho se encontrava reduzido a um espectro, consumido pelo medo. Amélia, com o chicote em mãos, não demonstrava ódio, apenas uma frieza glacial. Você queria saber quem matou seus capangas, não é? Quem ousou desafiar sua autoridade? Eu vou te contar. Amélia se aproxima sorrateiramente do quarto do capataz. Ela o observa dormir profundamente. Então, pega uma garrafa de aguardente vazia e a quebra. Em seguida, abre sua garganta. O capataz. Ele sempre se gabou de sua força. Mas foi tão fácil. Uma garrafa quebrada. E ele encontrou o mesmo destino que João. O sangue era igual ao de João, o meu e o seu, papai. João havia mostrado a ela ervas que trouxera de sua terra natal, que gerava alucinações. Poucas gotas desse preparado na bebida de Bernardo era o suficiente para gerar paranoia. Alucinado, Bernardo sobe para o quarto. Amélia o seguiu e, ao vê-lo gritando em frente à janela, um pequeno empurrão e a morte do irmão, e Célia, tão devota, tão bondosa, mas sempre omissa, quando ela entrou correndo em seu quarto apavorada. Amélia estava escondida atrás da porta, segurando um travesseiro. Célia já sabia que seria seu fim. Ela nem tentou se defender, aceitando a punição de bom grado. E você, meu pai?
Você que se achava intocável. Você que me tirou o amor da minha vida. Eu te dei o mesmo fim que você deu a ele. Usei sua própria arma. O chicote que você tanto usou para torturar inocentes. Senti o prazer sádico de ver a vida se esvair de seus olhos, assim como você fez com João. 12 dias, pai. 12 dias de agonia para João. E em 12 dias, eu executei a vingança dele e a minha. A justiça, enfim, foi feita. E saiba, aqui dentro, da minha barriga tem o sangue de João, o meu sangue e o seu sangue. Mas você nada poderá fazer, pois agora você também vai se juntar a eles. Assim como João, seu pai também ficaria ali sozinho, com medo, sede e fome, até a vida esvair de seu corpo. Nos 3 dias seguintes, para completar os 12 e selar a maldição, Amélia assinou a carta de alforria de todos os escravos que sobraram da fazenda Santa Amélia. Todos eram livres, assim como João só conseguiu ser depois de morto. O terror agora estava quase completo. Ele me amou. E eu o amava. Mas eles tiraram você de mim. E eu não perdoei. Não podia perdoar. A vingança de João era a minha vingança. Agora, para a vingança estar completa, só resta uma coisa a fazer. O ciclo se encerrava ali, sob o olhar da figueira testemunha de tantos horrores. João, Amélia e seu fruto que não pôde nascer eram, enfim, uma família. A vingança, outrora um grito de justiça, se transformou em um ato de desespero e autodestruição. O amor, a traição e a vingança se entrelaçaram sob a sombra da figueira, para sempre marcando a história da fazenda Santa Amélia. A fazenda nos dias hoje se resume a escombros e ruínas, nada parecendo com o imóvel suntuoso de outrora. Mas até hoje, locais juram ouvir vozes, gritos, risos e murmúrios aos pés da figueira. Os mais perspicazes devem ter percebido uma ponta solta na história. E o segundo funcionário do pai de Amélia, o que estava ao pé da figueira. Bom, esse é mais um mistério sem solução, pois ao que tudo indica, a responsável não foi Amélia, mas o que aconteceu com o outro capanga. Ninguém jamais soube ao certo. Alguns dizem ter visto uma sombra se mover entre os galhos da figueira naquela noite. Outros juram ter ouvido a voz de João sussurrando ao vento. A verdade se perdeu entre as folhas da figueira, um mistério que assombra a fazenda até os dias de hoje. O que de fato aconteceu? Quem sabe? A figueira, com certeza. Se você gostou dessa história, clique na tela que vai aparecer agora e assista a playlist completa de contos de terror originais da cidade. Deixe nos comentários a próxima cidade agraciada com nossos contos. Até a próxima, a menos que você seja um franguinho medroso. It's all your fault.
Trying to get away from.